Professores e professoras, presenciais e pelo YouTube. Estamos aqui mais uma vez presentes para uma atividade do Comando de Greve no campus Inhumas, para uma palestra intitulada Seção Sindical de Base do Sintef Goiás, Concepção, Organização e Práticas Possíveis, com os professores Constantino, professora Janaína, professora Mabel e professor Valmir Barbosa. Que tenhamos então uma boa atividade. Bom dia a todos e todas. É com grande interesse que estamos aqui para promover esse processo de discussão, cujo tema é Seção Sindical de Base, Concepção, Organização e Práticas Possíveis. Durante o desenvolvimento dessa greve, as sessões sindicais de base do Sintef-Go e também comandos locais de greve situados na base de atuação do Sintef-Go têm promovido muitos debates, muitas reflexões. Então, esse debate, essa reflexão é exemplo de outros que o comando local Inhumas tem promovido. Realmente é de grande importância e tem essa dimensão formativa, organizadora, da nossa categoria. Anteriormente à introdução ao tema Seção Sindical de Base, Concepção, Organização e Práticas Possíveis, compreendo ser importante realizar uma breve recuperação histórica do surgimento do Sintef-Go. O Sintef é uma entidade sindical que possui carta sindical própria e é vinculado ao SINASEF, como todos e todas sabem, é filiado ao SINASEF. Ela se forma em 1993, reunindo servidores docentes e servidores técnicos administrativos orientados por alguns princípios de criação. O primeiro princípio é justamente esse, a unidade inquebrantável entre docentes e técnicos administrativos na construção da entidade e do movimento que construímos ao lado do SINASEF dentro da rede federal. Em segundo lugar, o princípio do classismo. Então, sempre pautamos por uma política classista de, portanto, compreender a caminhada da classe trabalhadora, a organização da classe trabalhadora, a formulação dos objetivos imediatos, mas ao mesmo tempo de objetivos históricos da classe trabalhadora. Um terceiro princípio fundamental é o princípio da autonomia e independência sindical. Então, autonomia e independência sindical em relação às gestões de plantão, seja da instituição, seja de um campus, ao mesmo tempo autonomia e independência em relação ao Estado e autonomia e independência em relação aos partidos políticos, mas jamais dentro de um espírito de antipartido, mas a compreensão da necessidade efetiva de que um sindicato não se constitua em uma estrutura sindical aparelhada a partidos políticos, que assumam autonomia e independência também em relação aos partidos políticos. Não é? E por fim, uma questão que também compõe, e depois nós vamos aprofundar nessa questão, é que o Sintef-Go se constituiu como uma entidade sindical compromissada com a convergência da luta econômico-reivindicativa, da luta política, mas também com o compromisso com a defesa da educação emancipatória, laica, socialmente referenciada, pública, de qualidade, não é? E, sobretudo, nessa dimensão de educação integrada e educação politécnica. Então, é uma entidade que está, digamos assim, visceralmente articulada às pautas de defesa das instituições e de disputa das instituições em termos dos seus projetos políticos, dos seus projetos pedagógicos, não é? Numa
uma perspectiva de fazer com que o tipo de educação e o tipo de organização acadêmica e administrativa esteja coerente com uma educação vinculada, prioritariamente vinculada às demandas da classe trabalhadora. Não é? Então, esses são os elementos iniciais, assim, em termos dos princípios que nortearam a criação do Sintefgol. É importante que se diga que no início o sindicato era um sindicato estadual, representava servidores docentes e servidores administrativos do campus Goiânia e da unidade descentralizada de Jataí, atualmente, campus Jataí. Até então era a escola técnica e a unidade descentralizada de Jataí. Portanto, era um sindicato que se forma como sindicato de caráter estadual, mas efetivamente circunscrito a essas duas unidades. Posteriormente, a partir de 1996, diversas entidades que possuíam carta sindical, a exemplo do Sintefgol, iniciam um processo de discussão junto ao Sinasef, no sentido de que o Sinasef modificasse os seus estatutos de modo a que os sindicatos pudessem também se filiar ao Sinasef. Até então, o Sinasef se organizava nas unidades a partir das seções sindicais diretamente vinculadas. Não havia vinculação de sindicatos. A partir da mudança estatutária, salvo engano, em 1996, que vai ser seguido por uma aprovação em nosso Congresso estatutário à época de filiação ao Sinasef, que o Sintefgol passa a figurar-se nas estruturas do Sinasef. Nesse mesmo Congresso, que de um lado teve esse avanço, de outro lado teve um retrocesso, não é? Que foi nessa discussão de filiação a modificação da territorialidade do sindicato à época, quando ele deixa de ser um sindicato estadual e passa a ser um sindicato municipal, apenas representando os servidores docentes técnicos do campus Goiânia. E nesse contexto, os servidores e as servidoras de Jataí vão constituir a seção sindical de Jataí vinculada diretamente ao Sinasef. Então, isso foi algo ruim, e esse retrocesso ficou mais evidente no contexto de expansão da rede federal, quando efetivamente as novas unidades criadas no IFG e no IF Goiânia, na sua grande maioria, as novas unidades, não se viu acompanhada de um processo de organização sindical. E somente muito depois, no Congresso estatutário de 2015, é que o Sintefgol vai iniciar um processo de transição para uma territorialidade mais ampla, o que a gente denomina por estadualização da entidade. Então isso é algo que depois, posteriormente, a gente pode retomar. Mas ainda nesses momentos iniciais, sobretudo do período compreendido entre 1993 e podemos estender até 1997, é importante salientar algumas questões. Em primeiro lugar, o fortalecimento da entidade e, sobretudo, a consolidação do debate que convergia as demandas econômico-reivindicativas, as mobilizações em torno das demandas econômico-reivindicativas, começa ali embrionariamente a mobilização da entidade com vista a assegurar a democratização e participação dentro dos processos decisórios das nossas unidades. Então, isso é algo muito importante. A entidade se vinculou a um compromisso no sentido da democratização das instituições. Verdade seja dita, e isso deve ser registrado, em certa medida o sindicato herdava essa mobilização que já estava em andamento desde o contexto da transição da ditadura burgo-militar para a chamada Nova República, não é?
Então, e o sindicato, de certo modo, incorpora e preserva, como preserva até os dias atuais, essa dimensão da democratização e da participação, isto é, os servidores, sobretudo os servidores organizados sindicalmente, procurando ter clareza sobre o lugar e o papel da luta pela democratização e pela participação nos rolos da instituição, inclusive pela compreensão do lugar e do papel que essa disputa democrática e participativa ocupa no processo de afirmação do projeto de educação que tanto interessa e que é necessária a organização da classe trabalhadora, um projeto de educação e a construção de uma instituição que atenda a classe trabalhadora e não prioritariamente o dito mercado, né? O mercado, né? As relações capitalistas de produção, né? O outro aspecto que também marcou profundamente esse momento é o enfrentamento com relação às políticas que o então governo Fernando Henrique implementou no sentido da separação, de dar fim à formação que convergia, não é? A formação geral com a formação técnico-profissional, não é? O decreto, salvo engano, 2208 de 1997, que vai promover essa separação, é um golpe violento. Aquela formação, vou colocar aqui, formação entre aspas, não é? Integrada, não é? Com todas as limitações ali presentes, mas ali havia algum nível de convergência e de integração que poderia e deveria dar lugar a um processo de aprofundamento e de delineamento muito mais sólido, muito mais robusto, com todo o amparo, não só em termos de matrizes, cargas horárias, disciplinas, mas até mesmo de concepção de educação, né? Então, nós fizemos esse enfrentamento, mas compreender o lugar dessa educação e dessa formação integrada e também como parte do processo de luta pela educação pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente diferenciada e integrada, não é? Mas é processo que sabemos muito bem, historicamente sofremos uma derrota importante ali naquele contexto, parcialmente revertido com outras lógicas e implicações, não é? Muito depois, já dentro do advento dos governos lulopetistas posteriormente. Mas isso foi importante porque ali se fez presente toda uma ação no sentido de reforçar aquilo que era um dos princípios sindicais que nortearam a criação do Sintefgo, a luta pela educação profissional vinculada às demandas da classe trabalhadora e de uma instituição organizada prioritariamente para a classe trabalhadora e as camadas populares. Outra questão que também é merecedor de notas são as lutas que nós tivemos, e aí ao lado do Sinasef, ainda que não filiado ao Sinasef, em torno de pautas como, por exemplo, as pautas próprias, particulares dos servidores técnicos administrativos. Nós conquistamos, não é? E aqui o Sintefgo foi fundamental, sobretudo no âmbito da Escola Técnica Federal de Goiás, da conquista das 30 horas para os servidores técnicos administrativos, né? Começa ali embrionariamente a mobilização da entidade com vista a assegurar a democratização e participação dentro dos processos decisórios das nossas unidades. Então isso é algo muito importante. A entidade se vinculou a um compromisso no sentido da democratização das instituições. Verdade seja dita, e isso deve ser registrado, em certa medida o sindicato herdava essa mobilização que já estava em andamento desde o contexto da transição da ditadura burgo-militar para a chamada Nova República, não é?
Então, e o sindicato, de certo modo, incorpora e preserva, como preserva até os dias atuais, essa dimensão da democratização e da participação, isto é, os servidores, sobretudo os servidores organizados sindicalmente, procurando ter clareza sobre o lugar e o papel da luta pela democratização e pela participação nos rolos da instituição, inclusive pela compreensão do lugar e do papel que essa disputa democrática e participativa ocupa no processo de afirmação do projeto de educação que tanto interessa e que é necessária a organização da classe trabalhadora, um projeto de educação e a construção de uma instituição que atenda a classe trabalhadora e não prioritariamente o dito mercado, né? O mercado, né? As relações capitalistas de produção, né? O outro aspecto que também marcou profundamente esse momento é o enfrentamento com relação às políticas que o então governo Fernando Henrique implementou no sentido da separação, de dar fim à formação que convergia, não é? A formação geral com a formação técnico-profissional, não é? O decreto, salvo engano, 2208 de 1997, que vai promover essa separação, é um golpe violento. Aquela formação, vou colocar aqui, formação entre aspas, não é? Integrada, não é? Com todas as limitações ali presentes, mas ali havia algum nível de convergência e de integração que poderia e deveria dar lugar a um processo de aprofundamento e de delineamento muito mais sólido, muito mais robusto, com todo o amparo, não só em termos de matrizes, cargas horárias, disciplinas, mas até mesmo de concepção de educação, né? Então, nós fizemos esse enfrentamento, mas compreender o lugar dessa educação e dessa formação integrada e também como parte do processo de luta pela educação pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente diferenciada e integrada, não é? Mas é processo que sabemos muito bem, historicamente sofremos uma derrota importante ali naquele contexto, parcialmente revertido com outras lógicas e implicações, não é? Muito depois, já dentro do advento dos governos lulopetistas posteriormente. Mas isso foi importante porque ali se fez presente toda uma ação no sentido de reforçar aquilo que era um dos princípios sindicais que nortearam a criação do Sintefgo, a luta pela educação profissional vinculada às demandas da classe trabalhadora e de uma instituição organizada prioritariamente para a classe trabalhadora e as camadas populares. Outra questão que também é merecedor de notas são as lutas que nós tivemos, e aí ao lado do Sinasef, ainda que não filiado ao Sinasef, em torno de pautas como, por exemplo, as pautas próprias, particulares dos servidores técnicos administrativos. Nós conquistamos, não é? E aqui o Sintefgo foi fundamental, sobretudo no âmbito da Escola Técnica Federal de Goiás, da conquista das 30 horas para os servidores técnicos administrativos, né? Conquista que ainda hoje, em pleno 2024, nós conseguimos até o momento preservar dentro da nossa instituição e digo tranquilamente que não digamos assim, não faltaram lutas para reiterar essa defesa, não é? Ela sempre esteve ameaçada, seja a partir de instituições, órgãos e instituições de controladoria do Estado pressionando sobre a nossa instituição, fosse ela escola técnica, fosse ela o CEPET, seja ela
ou IFG, não é? Mas também internamente, porque também não faltaram direções que em diversos momentos também quiseram suprimir esta conquista. Portanto, esses elementos introdutórios são elementos importantes para que a gente possa melhor compreender a dinâmica que o Sintef-Go vai, digamos assim, delineando posteriormente e, sobretudo, muito mais à frente, esses elementos vão também se fazer presente no debate que vai redundar na criação, não é, das seções sindicais de base, não é, e que vamos poder, que mais à frente vamos poder desenvolver melhor. Então, boa tarde a todos. Em nome da Daniela e também da Ana Júlia e da Daniela, quero cumprimentar todos aqui, dizer da satisfação que foi receber esse convite, né, a partir aí do diálogo entre Valmir e Daniela, para que a gente possa dialogar um pouco sobre os desafios, mas também os aprendizados que tem se dado com a constituição da seção de base do campus Goiânia-Oeste. Então, eu já dividir um pouco o tempo da fala aqui, marquei aqui, né, um breve histórico, e o histórico e a própria iniciativa de construção dessa seção tem a ver com o histórico do campus, de surgimento do campus, o campus já no contexto de expansão da rede, portanto, um campus que começa suas atividades em 2014, e pela própria constituição dele, que é eixos de educação e saúde, isso, de certo modo, eu não diria que favorece, mas permite que alguns diálogos se desenvolvam em conexão. Então, ao dizer isso, também a gente tem que construir uma compreensão de que a experiência partilhada, ela nunca será dos passos exatamente, mas sobretudo dos princípios que orientaram aqueles passos, porque cada realidade trará aí desafios e possibilidades. Então, no nosso caso, o fato do campus convergir duas áreas que são desse campo dos direitos fundamentais, né? As pessoas, os trabalhadores, de algum modo já circulam, chegam na instituição também, circulando por algumas experiências de defesa desses direitos. Certo? Então, o nosso relato, né, que tem o professor Manuel e Constantino, nós temos também conosco atualmente uma colega que é da saúde coletiva, o nome dela é Meire Lopes, né? E tivemos até há pouco tempo um colega que é o Murilo, o professor Murilo, da área da educação física, que conosco compõe um trabalho cuja forma de organização a gente busca amadurecer à luz do que prevê o estatuto e toda a dimensão da concepção do Sintef, e também aquilo que nós compreendemos que são as condições objetivas de efetivar o trabalho. Um trabalho que não é simples, um trabalho que excede, né, a tudo que a nossa carga horária de trabalho prevê. Então, para além do ensino, da pesquisa, da extensão, de tudo mais que a gente tem, os compromissos burocráticos e administrativos necessários para manter a qualidade desse trabalho feito na rede federal e nos institutos de modo geral. Então, é algo que entra como, talvez essa palavra se um pouco mais, tem uma dimensão de militâncias. Daquilo que diz, olha, eu não tenho tempo, mas eu sei que é necessário, né? Nós sabemos, então se não é vai a Mabel e leva o material, vai o CITI, leva a faixa, e os estudantes também, como foi a experiência de dar a Brasília. Então, primeiro eu acho que essa dimensão, de que cada experiência trará as suas potencialidades e também as fragilidades, né? Nesse tipo a gente apresenta a nossa aqui.
essa dimensão da democratização como, para nós, um princípio extremamente valioso, não apenas daquilo que a gente tenta realizar no cotidiano do campus, mas também aquilo para movimentar o nosso fazer na dinâmica da sessão sindical. Então, ao dizer isso, a perspectiva da participação em todos os desafios que são postos quando você se dispõe, né, pensando como trabalhador e trabalhadora, a pensar o não pensado ali naquele grupo, né? Então, o nosso campus, ele surge em 2014, tem uma experiência muito forte com a questão das ocupações, certo? As ocupações dos estudantes, né? Então, aquilo forja uma compreensão também, nos parece, bem vigorosa, de que era necessário ter um espaço de diálogo. Aí vem 2017, 2018, né, Mabel, os times acompanhando isso, e o grupo, num determinado momento da pandemia, vem o governo que combina, né, muitíssimo com essa condição de pandemia, entendido como restrição de toda forma, e ali a gente começa a fazer efetivamente, nas reuniões virtuais, diálogos sobre a necessidade de formalizar. Para quê? Para que a gente possa ter uma voz que não seja uma voz a partir da gestão, ou uma voz assim, dissonante ou mesmo individual. Nós temos um momento, ainda em 2022, 2021, 2022, em que algo que o Valmir trouxe foi um dilema apresentado para o grupo, que é: nós vamos constituir uma sessão diretamente vinculada ao SINASEF, ou nós faremos um trabalho como uma sessão local. Então, e aí também, acho que todas as distinções o Valmir trouxe aqui, e naquele momento, depois de muitos debates, e aí a presença virtual de pessoas da Direção Nacional do SINASEF, porque esse exercício ele é importante. Não há, imagine, a constituição de algo, então é preciso colocar em xeque todas as possibilidades, e foi preciso também incorporar uma certa humildade, compreender o nosso grupo como um pequeno grupo, o nosso grupo como um grupo que precisava aprender sobre isso, e mais do que isso, um grupo que é preciso que se diga, contou sistematicamente com as orientações do Sintef Globo, na presença, sobretudo, do Valmir, a hora da Sônia Lobo, que também foi editoria. Mas, para dizer o seguinte, é importante para esse passo que a gente não se sinta só, não se sinta desacompanhado. Então, tendo feito esse amadurecimento, estou falando aí, vocês vão me ajudando, a gente, a fazer esse fio, né? Nós compreendemos que, pelo nosso tamanho, pelo nosso esforço inicial, era importante constituir uma sessão de base local. Então, a palavra base, para nós, ela tem um valor, porque é a ideia de local de trabalho, e é a ideia de que esse local é a nossa base de reflexão e de tentativa de intervenção no local. E é o que nos permite fazer o trânsito do que é específico, do que é geral. Então, tendo a possibilidade de acompanhar também o que está sendo discutido na diretoria do Sintef, porque eu acho que essa relação direção, base, massa, ela precisa ser olhada a partir do local também, né? Então, o que é direção, o que é base, o que é massa, quando está pensando na diretoria, e o que é quando a gente está pensando na sessão local. Então, para nós, a dimensão de massa, que também pode ser criticada, mas para nós a presença de egressos, a presença de pais em uma atividade, um grupo maior ou menor, e a gente inserir em atividades que estão acontecendo no campus, dando uma perspectiva que a gente acredita bem importante, que é dialógica, que é explicativa, que é fora da dimensão da lição. Esse também é um conhecimento organizado para nós.
articula com a organização da instituição, mas é necessário que a gente tenha uma lente para pensar as condições de trabalhadores e trabalhadoras e a defesa dos princípios que orientam a defesa de educação pública, laica, de qualidade, socialmente diferenciada, todo esse debate aqui, ele não está no plano só discursivo, mas é preciso analisá-lo com lente a cada atividade. Né? Então, a gente faz esse movimento 2022. Em abril, é muito intenso para nós, 22, portanto, vai para 2 anos, efetivamente, agora, 2 anos que a gente vem essa construção mais efetiva. Né? Em final de 2022, a gente tem algumas atividades que vão tangenciar a perspectiva da democratização da instituição. Para nós, foi uma experiência bem bacana, bem importante. Foram 2, que foi atuar como mediadores nos debates da eleição do Departamento de Áreas Acadêmicas. Então, para sair da perspectiva só do voto, que ia ter eleição, só a lista e vamos tal, não. Então, foram momentos bem interessantes de debates com o candidato e a candidata à época. A professora Mabel fez a mediação, e também a construção do próprio roteiro foi coletiva. Cabelo chamada, quase como se fosse uma. Sabe que a gente pode participar disso? Como é que seria? Qual é a nossa leitura como trabalhadores e trabalhadoras? O que a gente vê hoje do DA? E vamos ver o que esses candidatos e candidatas estão pensando. Acho que essa foi uma experiência válida. E uma outra foi pensar a questão do conceito de campus. O campus tem, pela sua constituição, a indicação, a possibilidade de indicação de alguém do movimento sindical. Então, uma coisa é a diretoria ligar e dizer, olha, queremos aí, coloque seu nome, né, vá e tal, e isso será validado, que é uma indicação. Outra coisa foi a construção de um momento formativo, lá o Almir Barbosa, né, incansável, e fazendo o debate da origem, da ideia de conselho de campus, como é que isso está orientado no princípio de democratização das relações e de definição do projeto de instituição, e a partir dali, os colegas se colocaram como representantes. Então, saiu ali, daquele momento da sessão de base, essa indicação. Entende? Então, por isso que vai movimentando também a relação direção, base, massa, de modo que, quanto mais fortalecido a base esteja, menos a gente será subalternizado em qualquer encaminhamento que se dê sobre aquilo que diz respeito ao local. Né? Então, eu quero marcar essas questões, que dizer muito também do grupo que, ao ser filiado, é muito curiosa essa questão da filiação. A filiação, ela é algo que o sujeito já se apresenta. Né? Então, a pessoa, por exemplo, eu entrei na instituição há menos tempo, foi em 2018, mas imediatamente filiado. Não é assim, às vezes, para a maioria das pessoas. É preciso convencê-las. Por quê? Porque tem por trás um histórico também de muitas críticas, a gente sabe, a determinados modelos sindicais. Então, também é um desafio ganhar legitimidade nessa parte da história para algo que é complementar. É visto como, poxa, por que eu vou gastar com isso? Certo? Diante das condições que temos, né? Então, eu vou dividir aqui com os colegas, porque tem uma expressão do potencial do trabalho coletivo agora com o desdobrar da greve. Então, a movimentação possível num contexto de greve, que é um contexto de excepcionalidade, também tem a ver com esse quadro mais ou menos, me parece mais ou menos favorável ao trânsito dessas concepções que tem orientado lá. Então, eu vou passar um pouquinho para a Mabel e para o Constantino, para eles relatarem como é que a gente vem constituindo, deflagrando greve, fazendo todo um trabalho de mobilização, de agitação
mas, sobretudo, de discussão da legitimidade e a importância de afirmar a legitimidade dessa ideia todo o tempo, em cada mensagem que a gente elabora. Eu acho que vocês também os nossos direitos de trabalho. Só de trabalhadores, de trabalhadores, nosso campus, né, foi nós temos só para recordar a 27 de março. O STEG já veio entrar no dia 11/3, nós já estávamos com todo o STEG, e fizemos a reunião que, por maioria, eu acho que por substância, aparelho de 4, dia 3, a gente vai achamos que o melhor momento seria. E a partir dessa data, nós temos feito uma local de ideia. Foi colocado quem quisesse participar, semanalmente a gente faz discutir sobre o governo, trocar informações. E também, como o Janaína falou, a gente tem feito uma série de atividades informativas com a comunidade, tanto interna quanto externa. Pais, alunos, temos tentado nos aproximar bastante do Grêmio, o nosso Ceará não é esse, mas o Grêmio está nesse lugar e tem participado das atividades com a gente. Acredito que você vai passar, inclusive, uma das professoras fez aí um videozinho, resume bem rapidinho o que nós temos feito e o que a gente tem sentido. Eu acho que primeiro é olhar para esse diálogo com a comunidade, com a comunidade, vamos fazer um vídeo. Esse movimento que se tem representado na nossa instituição. Ela não tem o nosso ordinário. A gente continuar apesar das várias dificuldades, esse tipo de precisamos. Vou passar. Estamos falando de princípios também, as questões que caracterizaram a nossa formação, da nossa base, e, ao mesmo tempo, que nos leva a nos organizar como grupos, nós já temos organização de sindicato feira, o Almir antecipou, no sentido da nossa construção histórica, que está refletindo hoje o enfrentamento que a gente tem, a condução dessa construção dessa nossa greve, com força, ao mesmo tempo, nós enxergamos que diversos colegas também estão compreendendo necessariamente para o fortalecimento no sentido das atividades que nós precisamos de mais massificadas. A gente percebe melhor as consciências, somos todos educadores, e entenderíamos então a classe com uma consciência social política muito mais desenvolvida, justamente pelo nosso próprio ofício, mas que isso às vezes não, em dúvida, tem uma capacidade de organização que outrora
nós já tivemos, né? E eu acho que uma das questões muito especial do nosso curso que eu destaco, até conversar com o antes, é que justamente a nossa sessão realizou algumas atividades e na minha perspectiva, rompeu um pouco com aquele aspecto do senso comum do que é o sindicalismo, né? Uma luta muito resídua por questões, digamos, em salarial, né? Eu acho que essa atividade que ela relatou aqui serviu para expandir ou simplesmente para revelar que a luta sindical, a nossa organização de trabalhadores, ela é uma expressão daquele ofício que nós estamos ali no dia a dia. Não há, em certa medida, grandes diferenças, mas a não ser pelo olhar, né, de nós nos entendermos enquanto uma classe social, né, de trabalhadores. Eu acho que essa percepção, e ao mesmo tempo essa percepção está premiada na dimensão cotidiana das várias atividades de campus, eu acho que foi, talvez, seja a chave e dessa experiência que estamos tendo, como essa, de campus, como a gente tem desenvolvido nos campos, e de como a gente vai ter o desafio, que eu acho que o falou isso de continuarmos nessa lógica, né, posteriormente ao período de greve, entendendo que essa nossa construção, essa nossa organização vai ter que ser contínua. É realmente muito estranho isso que Janaína disse, a gente entra e não se esclarece, né? A gente percebe em realidades anteriores que isso não é natural, né? Mas claro que também isso é fruto histórico de um conjunto de enfrentamentos, desgastamentos que a gente tem no passado. Então, essa experiência, eu acho que essa greve está muito diferente para todos nós, né? As últimas experiências, eu de forma mais direta, pelas últimas 2012, 2000, né? Em especial quando eu estava no Instituto Federal de Brasília, né? Acho que uma greve nessa corrida de ocupação, né? De 2012, 2013, e agora a gente está no outro movimento que talvez não nos permita. Chegamos numa encruzilhada agora que talvez nós precisássemos avançar um pouco para algumas atividades um pouco mais radicais, no sentido radicais dessa ocupação, mas sem sabermos muito se temos uma condição, já que nós estamos numa outra direção, né, dessa nossa luta, dessa nossa capacidade de engajar os nossos camaradas de ativamente conosco. Então, eu acho que essa dimensão que o campus trouxe, daí a participação dos alunos, não consigo recordar em Brasília, dos alunos sempre estavam presentes, né, mas nessas atividades que no campus, uma ou outra, a gente tinha a participação de pais. E isso, para mim, é um dado novo. Né? Assim, das experiências anteriores, a gente encontra com os nossos alunos, mas os pais aqui nas atividades pequenas, eu acho que isso é sinalização de que a gente tem ali um campo ainda para trazer esses pais, não somente nesse momento específico, mas principalmente depois, né? Eu acho que a grande, realmente, saída ou perspectiva para a nossa dimensão social é pegar para as experiências que essas pessoas e transformar isso como base, né, dessa oxigenação da luta que eu acho que a direção já faz, nessa perspectiva da relação que está a direção formulando, como trazer as massas e também de como nos organizarmos pelo olhar da nossa organização de trabalhadores para os enfrentamentos das realidades que a própria instituição tem. Nós passamos por um conjunto de definições, né, da vida do campus e nem sempre nós, eu acho assim, com base sindical, temos conseguido nos organizar. Porque a gente vê umas caras aqui, que são as caras que estão todos em alguns lugares estratégicos, né, dessa discussão, inclusive no caminho da própria gestão institucional. Né? Então, também eu acho que o sindicato acaba tendo uma condição também de problematizar, ajudar, pensar na instituição, eu acho que a organização de forma democrática também tem sido um exemplo, né,
desde a Constituição do bloco, né, para o que a gente tem produzido, né, na nossa sessão de base, isso tem tirado um certo peso e há uma liderança. Não, isso tem que ser compartilhado. Eu acho que essa construção de que isso é diminuída das nossas responsabilidades é importante, mesmo sabendo que recai, às vezes, na sessão, né, na atual condição da base, uma responsabilidade maior de provocar, de puxar um pouco o trabalho. Né? Então, por um lado, a gente tem sentido hoje em dia, a gente sente algumas associadas, mas é isso, né? A gente tem feito muito, né? Quando a gente vê o grupozinho lá, para, nossa, conseguimos fazer, né, algo que, né, a gente era pequeno, mas que tem. Acho que isso é um cálculo, isso é um processo, algo que vai amplificando para nós, quando são 2 anos de idade. É assim, né? Então, acho que isso nos ajuda, acho, a ampliar a nossa capacidade de organização, de trazer mais colegas. Né? Algumas reuniões a gente tem, nossa, eu já estou para afiliar meu amigo, vou tentar, não sabe? A ela super junto, que está conduzindo uma das ações que você debate, né, PNL, né? A gente vai poder reclamar. Falando para você, você vai ter que continuar depois da galera. Né? Mas aí, eu estou muito tempo para afiliar e afiliou. Mas às vezes acontece muito isso com diversos colegas. Né? Então, eu acho que isso é um momento também a gente fazer um pouco mais essa troca. É importante, bacana. Vim aqui várias outras vezes, né? Mas vim aqui por sermos colegas de trabalho, eu acho que é um desafio bacana. Estamos na segunda, algum repite, tem que ser um comentário, fazer uma pergunta. Você fala aí, Ronaldo. Inicialmente, agradecer aos palestrantes, né? E perguntar se presencialmente alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento. Fiquem abertos, então. Professora Ana Júlia. Professora Ana Júlia, então. Professora Ana Júlia. Se você então, eu queria fazer um comentário, né, e uma pergunta também direcionada aqui aos colegas que vieram trazer sua experiência sobre organização sindical. O primeiro comentário que eu queria colocar é sobre a minha preocupação em relação à organização sindical dos trabalhadores brasileiros. E imagino também os trabalhadores de outros países. Né? A gente se encontra numa conjuntura extremamente complicada, né, política e economicamente. Uma vez, né, que eu havia já colocado para o professor Marcelo Lira, a gente compreende que alguns dados, né, que temos contato cotidianamente, mais ou menos a metade da classe trabalhadora brasileira se encontra na condição de desemprego, né? O que abala, né, demais frontalmente a organização desses trabalhadores que se encontram numa condição precarizada, né? O que a gente fala também precariado, né? Então isso compromete muito a organização da classe trabalhadora brasileira enquanto essa condição de trabalhadores empregados. A gente tem cada vez mais, né, observado a ampliação, né, dos trabalhadores de aplicativos, dos mais diversos, né, homens, mulheres e adolescentes jovens, né, que estão aí, né, difusos, né, pouco organizados
né? E isso, de alguma maneira, incide também na organização sindical dos trabalhadores já organizados e sindicalizados, enfraquecendo os movimentos, né? Isso incide também na organização dos trabalhadores da educação, no nosso caso. Eu acho que isso explica um pouco, né, a não adesão, a pouca adesão, né, às sessões sindicais dos diversos campos. Então, assim, é um comentário que eu gostaria de fazer, né? E aí, eu observo que, em alguma medida, isso compromete muito a legitimidade das nossas reivindicações enquanto trabalhadores, né? Pelos direitos, né? Direitos constitucionais, né? De acesso à educação pública de qualidade, né? E o direito também, né? Por uma carreira, né? Uma carreira, um plano de carreira, né? Digno, né? Que se comprometa, né? Com a qualidade dessa educação. Então, é um comentário que eu gostaria de fazer que muito me preocupa o futuro da organização sindical. Não só, né, enquanto conjunto dos trabalhadores brasileiros, mas também, né, da nossa organização, também como trabalhadores da educação. Muito me preocupa. E aí, por último, eu gostaria de colocar, se sintam à vontade, os colegas, né, do campus Goiânia Oeste, como também o Valmir, também, né, do campus Goiânia. Eu queria fazer a seguinte pergunta também, né, para a gente refletir juntos. A questão é a seguinte: ainda que estejamos realizando várias atividades formativas, como foi colocado anteriormente, observe, né, não são umas, mas também o IFG, né, eu participo também, né, contribuo com essas atividades formativas aqui no campus. Ainda assim, eu percebo essa greve muito ensimismada, né? Uma vez que a comunidade externa tem pouco nos apoiar. Ainda que vocês observem pais, né, também participando dessas atividades, mas incipientes participam, né? Então, portanto, eu penso que a gente precisa realizar uma autocrítica acerca da nossa praxis política, já que essa é uma das questões que a gente está refletindo aqui, né? E aí, assim, o que nos falta? Né? O que nos falta fazer para trazer a comunidade externa para que participe efetivamente desse movimento de paralisação, né? Eu acho que é uma relação, a questão da relação entre os trabalhadores, né? Uma vez que esses pais são trabalhadores, esses estudantes são estudantes trabalhadores também, né? No sentido de politizar esse coletivo, nos politizar e politizar também essas pessoas envolvidas, né, com o processo formativo, né? Então, eu acho, né, que a gente precisa ainda refletir sobre a legitimidade, ainda conquistar a legitimidade desse grupo. Bem, tem várias outras questões que eu gostaria de colocar em outro local que se refere ao IFG, mas também, né, na questão do marco político, né? Então, por hora é isso. Tá? Agradeço os questionamentos da professora Ana Júlia. Pergunto se alguém gostaria de responder os comentários que ela acabou de falar, ou apresentar uma outra questão e me aberto. O professor Paulo falou. Como é que é? Movimento das cadeiras, né? Bom, a professora Ana Júlia traz questões muito amplas, né? E muito complexas, né? Nós vivemos um contexto, a professora traz, por exemplo, as dificuldades de construção do movimento sindical
no momento de uberização, precarização, pejotização, né, da classe trabalhadora. Há momentos em que as parcelas da classe trabalhadora que estão vivendo esse processo muitas vezes ultrapassa 45, 50, 55% da classe trabalhadora, não é? Quer dizer, os trabalhadores e trabalhadoras formalizados no mercado formal do trabalho, com direitos mais ou menos assegurados, muitas vezes não chega à metade. E olha que nós temos uma parcela grande da classe trabalhadora que está vivendo um processo de exclusão e marginalização social brutal. Nós vivemos uma espécie de superacumulação relativa da força de trabalho e que nós muitas vezes não nos damos conta. A superacumulação relativa da força de trabalho, ela tem que ser destruída. E nós estamos vivendo um processo de destruição progressiva. Se nós colocarmos, se nós dermos números para aquela parte da população brasileira que está morrendo nas cracolândias, ou que está morrendo a partir das ações policiais, ou de grupos de extermínio, ou de violência entre gangues, ou de pessoas que morrem por doenças as mais elementares, por falta de assistência e tudo mais. Se nós totalizarmos isso em termos de 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, em termos de uma década, nós vamos nos dar conta de que há um processo violentíssimo de eliminação dessa população superacumulada. É um processo de assassinato coletivo contínuo e de tamanha naturalização e tão evidente que nós enxergamos muito, porque ele se naturaliza, né? Então nós temos vários problemas, né? Então a precarização das relações de trabalho pode chegar a esse ponto, para muito além, portanto, do comprometimento da organização sindical. Mas tem outras questões, professora, que precisamos também trazer para a identificação dessas dificuldades. Nós vivemos um processo também de uma espécie de capitalismo de vigilância, não é? O smartphone, não é? As comunicações, vivemos sob um controle brutal das nossas vidas e um processo de manipulação extraordinário dos desejos, das necessidades. Outra questão também são as formas, e agora provavelmente nós nos depararemos com mais situações, com maiores adversidades com o advento da inteligência artificial, mobilizada como forma de implementação dessa naturalização, alienação e tudo mais. Portanto, os obstáculos e as ameaças que vivemos são de uma ordem talvez incomparáveis em termos históricos. E eu poderia ainda trazer outros elementos. Vivemos uma crise muito brutal, uma transição geopolítica onde a guerra passa a assumir um lugar de destaque e vai se expandir muito mais, vai se fazer muito mais presente, né? Também como estratégia de eliminação de uma população superacumulada. Então nós vivemos desafios e situações realmente dramáticas. E em que medida isso dialoga com o tema que nos traz aqui, que é a seção sindical de base? Que a reconstituição das relações sociais numa perspectiva emancipatória não pode ser feito fora do local de moradia, não pode ser feito fora do local de estudo, não pode ser feito fora do local do trabalho. Então não é por acaso, não é, que nos anos 50, nos anos 1950, 1960, mesmo a luta contra
a ditadura burgo-militar no Brasil, de 1964 a 1985, um dos elementos fundamentais daquela luta foi a criação das comissões sindicais nas fábricas, organização de base. Então, evidentemente que a seção sindical de base que se efetuou dentro de um campus, a exemplo do campus de Umas, não vai arcar com todas essas transformações. Mas o segredo das grandes transformações passa pela organização de base, portanto, econômica, social e cultural. Como poderá ser possível enfrentar a instrumentalização da inteligência artificial na manipulação da subjetividade? Não tem outro caminho. É através da vivência cotidiana e da construção dos debates, das reflexões e das ações cotidianamente, o tempo todo. Não existe outra alternativa, né? Então, eu penso que tudo que nós compreendemos como movimento sindical, que se institucionalizou, que burocratizou, que se edificou nessa relação de eleição-massa, ele tem que ser repensado. E tem que ser repensado a partir das demandas e urgências da reconstituição das relações sociais. E, insisto, a partir dos locais de trabalho, de estudo e de moradia, né? Então, isso eu acho que é uma questão fundamental. Eu não vou entrar na segunda questão, mas eu quero entrar na terceira questão, que você nos traz e nos provoca no sentido de pensar a questão da legitimidade, né? Quer dizer, porque a legitimidade a que você se refere não é uma legitimidade, digamos assim, imediatamente constituída na relação com os servidores, mas é mais amplo, na medida que a seção sindical de base quer ser um instrumento de problematização, de construção de relações democráticas no âmbito de uma unidade, de uma instituição e até da rede federal, se pensarmos transcendendo, né? Mas evidentemente que isso é insuficiente, e eu chamo a atenção que isso passa pela disputa do projeto de educação e de instituição, que tem que dialogar com as demandas concretas da classe trabalhadora, tem que passar pela contextualização, tem que passar pela extensão popular, por exemplo, e assim por diante. Agora, são processos que, para além da construção política, pedagógica, são processos que demandam a criação de uma cultura política, sindical, e anos, muito tempo, não é? E aí entra uma questão, Ana Júlia, que eu acho que também e aí tem a possibilidades e limites, não é? Lembremos, a seção sindical é uma estrutura de um sindicato de organização da base, fazendo e promovendo mediações de quem está na gestão dessa seção sindical, com o conjunto dos servidores, o diálogo crítico necessário com as organizações estudantis, estimulá-las à medida do possível onde elas não existam, mas sem nenhuma perspectiva conveniente de tutela ou de paternalismo, de dar um apoio na medida das possibilidades e das necessidades, mas e das possibilidades que a própria seção tem. Agora, ela estabelece mediações com a política da instituição, seja da unidade, seja da instituição. E vamos lá. No Goiânia Oeste temos, por exemplo, as camaradas
Mabel e Janaína discutindo jornada de trabalho. Quando elas estão no grupo que discute jornada de trabalho, elas não estão como membros da seção sindical de base, estão como servidores ou servidoras eleitas junto aos seus pares. O que eu quero chamar a atenção é para o fato de que a seção sindical de base, ela é um elemento importante, pode ser um dínamo, potencializador de processos, mas não é ela que, em última instância, será a força determinante para que a própria instituição, e no caso a unidade, dê conta de sedimentar essa cultura de inserção na comunidade, de abrir a comunidade, de trazer os pais ir até as comunidades. Aqui tem arranjos sociais, arranjos produtivos, arranjos culturais dentro do município. A unidade tem que ir lá dialogar com os arranjos, trazer os arranjos para dentro e ver qual é a forma. É formação inicial e continuada de trabalhadores para aquele arranjo social, cultural ou produtivo que nós vamos ofertar? É cursos de formação, não é? Como? Aqui, por exemplo, é uma região que tem pequenos produtores de doces. Essa instituição já foi lá com o seu pessoal da química, da biologia e outros, dialogar com eles acerca de como nós podemos estar contribuindo com o desenvolvimento de técnicas e manejos para aquelas comunidades. É importante que a gente compreenda as possibilidades da seção sindical de base, e ela tem que acumular essa capacidade, mas ela não é a instituição. E ela chega até a instituição pelo debate ou através de pessoas que eventualmente pode estar na jornada de trabalho docente ou lá na CPPP, como pode estar num projeto de extensão em que a pessoa concebeu a partir de concepções presentes, não é? E dos compromissos que nós temos marcado, salientado na sessão, mas para além das ações individuais, como constituir um debate dentro da instituição em que é o acúmulo que se pode desenvolver no âmbito da sessão, para além do seu núcleo diretivo, eu digo dos processos que a própria sessão sindical de base promove, como que isso pode condicionar, influenciar, orientar ou co-orientar ou disputar as políticas que a instituição ou a unidade efetivamente tem que implementar. Há algo que a Janaína falou, que eu acho que é importante, que a gente tem que compreender. A Janaína chama a atenção, a professora Janaína chama a atenção. Olha, quando nós estamos na sessão sindical de base, lembremos, para além de sermos mães ou pais e termos que pegar o filho daqui, levar para lá, criança ou adolescente, ela chama a atenção. Olha, nós temos as aulas, nós temos projetos de extensão, pesquisa, muitos e muitas ocupam funções de gestão, o que é um detalhe importante, não é? Normalmente, os nossos melhores quadros e talentos à frente das sessões são justamente os melhores quadros e talentos que, ao lado de outros melhores quadros ou ótimos quadros e talentos, estão ocupando funções de coordenação dentro dos nossos campos, não é verdade? Então, tudo isso é importante que a gente compreenda que nós temos um grande trabalho no sentido de modificar, inclusive, a percepção do servidor e servidora técnico-administrativo ou docente do lugar da própria escola dentro daquela comunidade, né? Então, as possibilidades são muitas, mas, digamos assim, a seção sindical de base, ela pode ser um elemento crítico, fundamental, não é? A partir da sua ação, da sua, né? Mas também de exigência, de disputa, no sentido de quebrar isto, essa dinâmica ensimesmada
das nossas instituições de unidades, que em grande medida herdamos das universidades, que em grande medida herdamos de um Estado autocrático burguês em que a instituição ela tem uma espécie de missão institucional, né? Ou seja, ela tem uma missão institucional, olha só, como se fosse algo que parece que vem pela chuva ou pelo sol e que se apresenta como um fazer que não se discute e não se problematiza, não é? Que é típico de um Estado autocrático burguês que se capilariza nas suas instituições, nos seus vários tentáculos, né? E nos acomodamos a isso porque a maior parte de nós damos a aula ou desempenhamos funções administrativas e seguimos em frente. Nós não convivemos cotidianamente com as nossas instituições e não estamos muito dispostos a construir essa contextualização da instituição dentro dos seus contextos de presença e atuação. Então, essas são algumas das questões. Eu fico devendo a segunda, né? Por favor. Eu gostaria de falar outras questões também. Eu queria fazer algumas observações em relação à questão da configuração do mundo de trabalho no Brasil, a partir dos volumes 1 e 2 do Capital de Karl Marx, tendo como referência os conceitos de capital constante e capital variável. A questão se coloca historicamente da seguinte forma: a indústria chegou no Brasil a ser 30% do produto interno. Hoje é 10%. Quando chegou a 30% do produto interno, ela produziu a maior liderança que hoje é o governo, a lei de conciliação capital-trabalho, que foi o presidente dos sindicatos metalúrgicos, que veio do setor industrial. O setor industrial, para que ele se configure uma unidade produtiva de reprodução ampliada do capital, ele necessita de um capital constante muito alto. Ele precisa de uma área, ele precisa de um galpão, ele precisa de máquinas, precisa de robótica, precisa de informática. Esse capital constante, ele é em torno de bilhões de reais. E esse capital constante, então, configura uma classe social, que é a classe social que Marx descreve no Capital, que são os assalariados. São os assalariados na unidade fabril. Então, está presente dentro das fábricas essa classe trabalhadora. O que nós vamos ter, então? Essa classe trabalhadora, ela é quantitativamente expressiva, dedicada à unidade fabril, e no embate com os representantes do capital ou o próprio dono da fábrica, em questões de salário, em questões de organização do trabalho, em questões de direitos, em questões de imposição salarial, ela configura uma consciência de classe. Ela é possível nesse processo. Também no campo, até a década de 80, nos setores mais avançados da produção agro-pastoril, que era principalmente a produção de cana, nós tínhamos uma grande quantidade de boias-frias. Os boias-frias são proletários, os trabalhadores só têm a sua força de trabalho para expor para vender ao capitalista. O que aconteceu no campo? A introdução de máquinas supermodernas, que são máquinas que elas plantam, elas cortam, elas separam, elas já dão o produto final, seja a cana, seja a soja, seja o milho, tudo pronto. A introdução dessas máquinas conjugadas com a informática, ela dispensa praticamente toda a classe de proletários do campo. Hoje, a necessidade de trabalhadores assalariados do campo é praticamente naquelas atividades em que a colheita ou o plantio dos produtos agrícolas são manuais. Por exemplo, na colheita de uva, não se desenvolveu ainda uma máquina que você consiga colher uvas. Ela é manual, ela necessita muito de mão de obra.
E observe que esses setores, como o Itiúba, no sul, tem até trabalho escravo. Porque contraditoriamente o Bolsa Família impede que muitos trabalhadores que seriam potenciais trabalhadores assalariados proletários na região sul, o Bolsa Família segura lá na região norte e nordeste. Então, o que nós estamos tendo no processo? E aí estou voltando para as indústrias. A introdução da robótica, ela praticamente quase automatiza, junto com o terrorismo, a produção fabril. Você não tem mais necessidade de grandes extensões, de grande quantidade de número de trabalhadores por fábrica. Por quê? Porque o capital constante ele é um valor extremamente alto e ele quase tem a produção automatizada sozinho na produção da robótica, e agora vai ser agravado mais ainda na produção da inteligência artificial. Concomitante a isso, as políticas neoliberais no Brasil, elas introduziram um processo de abertura indiscriminada de concorrência para produtos industriais estrangeiros, que fizeram que houvesse uma redução do setor industrial de 30% para 10% do produto interno bruto. Então, teve essa redução. O setor agro-pastoril teve um aumento expressivo nesse sentido, e, por outro lado, para onde foram essas pessoas? Essas pessoas foram para o setor de serviço. Ser pejotizado, ter que abrir uma firma individual, era possível no setor de serviço. No setor industrial, automobilístico, nas confecções, onde existe uma produção de mercadorias, no setor industrial plástico, a pejotização ela não alcança, ela alcança o setor de serviços. Então, hoje nós temos um grande setor de serviço que corresponde a praticamente a 60% do produto interno bruto. E esse setor de serviço são unidades de prestação de serviço, como pode ser o salão de beleza, o salão de eventos, como pode ser inúmeras atividades que são colocadas aí, que ela estabelece uma relação imediata de um capitalista com 5, 6 funcionários no máximo. O setor de serviços, ela reconfigura a classe trabalhadora assalariada de uma outra forma. De uma outra forma que as relações imediatas, elas dispensam, elas dificultam muito a formação da consciência de classe. Nós temos essa situação. A situação ela acontece nesse sentido, no sentido geral hoje da produção e reprodução do capital no Brasil. Então, esses limites impedem o surgimento de novas lideranças e de uma configuração de classe social. Observe uma liderança que tem se destacado e que surgiu muito fortemente, é o Boulos. Onde o Boulos surge em São Paulo, é uma pessoa de classe média, de uma família de professores, formada na USP, mais com sensibilidade social, que organiza o movimento dos trabalhadores sem tetos. Ele vai para um setor marginal, que é um setor marginalizado, que não consegue ter renda suficiente às vezes para o financiamento da Minha Casa Minha Vida. E é uma expressão que é uma liderança que tem um potencial muito grande de ser agregadora desse vazio de lideranças que nós estamos vivendo no Brasil numa era pós-Lula, que está colocado aí. Então, para mim, o que está colocado na nossa relação enquanto professores aqui com os pais, enquanto trabalhadores que estão lá fora, é esse processo que também lá os pais sofrem hoje, nessa relação de estarem presentes fortemente, sim, no setor de serviços, onde o capital constante é mínimo. Você abre um salão de beleza com qual capital? Com 5, 8, 10, você abre um salão de beleza, você configura o setor de serviços para você alugar, para fazer festas,
Enfim, são algumas atividades que têm que ser melhor lembradas aqui, e falta um momento de memória para citadas. Né? Então, esses são os limites que colocam. Aí, particularmente, em relação à nossa relação com a comunidade. Eu fiquei muito satisfeito ouvindo o professor Fábio Barbosa que a nossa preocupação não é exclusivamente salarial. Se ela fosse exclusivamente salarial, nós estaríamos numa situação corporativista, presos apenas aos nossos interesses imediatos de ter um salário melhor. As pautas que se colocam agregadas à questão salarial, de recomposição do orçamento, de prestação de serviço melhor para os estudantes carentes, enfim, uma série de coisas, essas pautas que eu vejo que nos falta é dar a melhor divulgação a elas para que nós possamos fazer com que as pessoas se sintam representadas por nosso movimento. Que não fique somente o seguinte: o professor quer ganhar mais. A Janaína quer melhorar o salário dela, trocar de carro ano que vem, ou vai ir para Cancún de férias. Né? Então, esse é o ponto que nos falta atingir lá, para que nós possamos fazer os pais também para uma participação melhor, mais efetiva. Né? Eu teria outras reflexões para fazer, são reflexões lá de uma leitura marxista do Capital, mas me sinto contemplado pelo que falei até agora, e passo a palavra ao professor Janaína. Bom, temos uma aula aqui, e como que o professor Paulo traz em relação aos pais, eu vou partir dali. Me parece, o modo como se for agora, é quase como se houvesse um conflito de direitos. Porque, por um lado, a greve é direito da classe, se materializa em cada ação do trabalhador e da trabalhadora. Ainda estamos preservados nessa ação porque há um direito. Em contrapartida, boa parte dos pais e das responsáveis e os próprios estudantes nos veem como alguém que impede a efetivação temporária do direito deles. Então, às vezes, é uma situação imediata de conflito de direitos. Então, é preciso mediar esse entendimento, porque, por um lado, é como se, para dar as soluções que estamos de subjetividade que nos ocupa, né, que é para resolver a minha condição e o meu desejo, então existe professor aqui no meio atrapalhando. Então, nós tivemos reuniões com presença de mães e pais que, dialogicamente, a mãe disse: eu entendo e apoio, só que está atrapalhando. E está correto. Ela se posiciona como mãe, é duro também essa posição. Então, é preciso demarcar, primeiro, que o direito à educação perpassará por os trabalhadores, que às vezes é um direito assim imaginário. Meu filho está na escola. Olha, ele está, porque cotidianamente somos nós, os colegas técnico-administrativos. Então, essa construção ela tem que ser feita e refeita no pensamento todo o tempo, a cada atividade que a gente faz. Teve um pai, de um modo muito interessante, ele falou assim: eu acho interessante, mas vocês não sabem divulgar a greve. Por que vocês não acessam o Twitter? Nem que seja para vocês serem massacrados lá. Porque pelo sim, pelo não, gera engajamento. Aí a gente vai dar uma outra aqui, que é o da comunicação da greve, que nós nem tratamos aqui, que é um desafio para nós hoje. Então a gente faz atividades formativas excelentes. Olha, o desafio da Daniela aqui com o Gabriel, né, para poder montar uma condição. Se fosse uma atividade de uma empresa privada, talvez de tecnologia, isso não aconteceria, mas não somos nós, a nossa realidade, a realidade nacional, a realidade da escola pública, que escancaram, né,
Então, essa é uma dimensão, sabe, que é preciso dizer, olha, para efetivar o seu direito, necessariamente vai ter que abrir aqui, e nessa compreensão que ela trouxe, a camisa. Não é só salarial, não é pauta corporativa. É uma pauta atrelada a tantas outras que têm a ver com um debate que às vezes os pais não direcionam. Temos o direito ao restaurante, mas para conquistá-lo parece que deveria já estar pronto. Então, é esse imediatismo, né? Uma outra coisa que, voltando para a questão da sessão local, e você disse, né, a gente ainda está um pouco ensimismado. E eu fiquei pensando, é ensimismado por um lado, e eu diria que politicamente abandonado. Então, o nosso ensimismar, ele tem a ver também com o não lugar, ou o lugar de abandono que estamos, na conjuntura, postos como educação pública que se efetiva ou não se efetiva, majoritariamente para a classe. Ora, o desafio que nós estamos aqui com essa greve, isso. Então não adianta, parece. Por que não adianta? A gente pergunta, a comunicação não está dando certo? Não é isso. A questão é que nós estamos numa condição subalternizada mesmo. Não há. Hoje é o maior movimento, a gente discutiu isso na Assembleia. É o maior movimento, 500 e tantos institutos. Mas, com o valor social atribuído à educação pública, sistematicamente diminuído, sistematicamente confrontado. Então, veja, é o desafio. Esse é o desafio para nós. Né? Nesse, descendo um pouco mais, entrando aqui, uma coisa que a gente tem desenvolvido lá no pensamento de compreensão, pensando da vida institucional, para além da greve, a sessão sindical como espaço de escuta. E aí, espaço de escuta dos colegas terceirizados, uma atividade que nós fizemos lá, fazendo referência, começar com a Mabel, encontro de mulheres, pauta definida no CIPEF, direção. Base, como que a gente vai fazer esse encontro? Fizemos um encontro modestíssimo, maioria presente, pelo horário que foi possível, as colegas terceirizadas. E foi lindo, porque aí você ouvia das dores, né? De como elas se sentem reconhecidas ali naquele espaço, sabe? Ao mesmo tempo. Então, espaço de laços. Eu acho que você põe a gente para pensar, Júlia, e a gente vem, né, muito vezes sem esperanças, trabalho para ser lançado, tranquilo? Mas, porque a realidade está muito dura. Em contrapartida, minimamente, laços têm sido constituídos. Né? Não só um laço como se ela ser nada, assim, amiguinha, não é isso. Mas um laço que vocaliza uma demanda. Então, por exemplo, processo de adoecimento crescente de trabalhadores no interior de cada campus. Adoecimentos, saúde mental, adoecimentos de outras fontes, né? De todas as fontes. Então, essa escuta e uma compreensão de que era necessário reunir com a gestão para compreender a sobrecarga do trabalho que estava sendo imposta a um grupo de determinada área. Então, veja, vem de um lugar de uma percepção, nós não estamos na gestão, mas a condição ameaçada e mínima de trabalho levou a reunião documentada para incidir numa resposta. Com qual finalidade? Intervir a gestão? Não. Mas com entender que o nosso lugar é espaço de escuta, é espaço de dinamizar isso, de encaminhar e de encaminhar. Então, essas coisas também nos dão um sentido de seguir, sabe? E concluo mesmo dizendo algo que o Valmir tocou, que é a perspectiva, bom, no limite, teremos todos sindicalizados? Não. Mas tem alguém que pense um projeto de extensão popular que dialogue com aquilo que nós acreditamos, que faz com outros movimentos populares. Então, por que não fazer em conjunto? Tem uma pesquisação, tem uma atividade, faz mais sentido, veja, eu saí da greve para pensar o
pós-greve, o movimento sindical, a vida institucional. Por que não pensar uma atividade formativa ali, para além de CPBI, para além de CPBI, para além de CPA? Aqui vem, discute, porque tem uma concepção e, sobretudo, a educação popular, que é o que tem um as pessoas. Não tem perguntas, atividades na atividade no Bem, então tem perguntas no YouTube, né? Pergunta se alguém tem mais observação para fazer. Se não, pode estar com encerrado, o encaminhamento. As palavras finais, Palmira, o professor Santinho, professor Larina, as palavras finais para encerrar. Vamos? Como Constantino, recado. Abel fala. É um agradecimento. Porque a gente veio dialogar. E a gente, ao dialogar, abre-se para nós novas intervenções. A gente tem acompanhado aqui, nós temos sido capazes, a qualidade das pessoas que vocês têm convidado, tá? O Marcelo, o Ricardo Marucci, uma experiência de formação muito qualificada. Então, a gente agradece nesse sentido, e a expectativa de que a gente possa seguir dialogando. No contexto que não nos favorece diálogos e encontros, e foi possível travar este no contexto tão desafiador. No sentido de um agradecimento, em nome da nossa sessão pequena lá, e também, exatamente, todo o desempenho. Não, eu também agradecer o convite. Agora, chamar a atenção quando nós nos deslocamos para cá, fazendo uma recuperação, não é? Nós já tivemos aqui, nós não do Sintergol, a Inúbia já teve a sessão sindical, né? Vinculada diretamente ao Sinacef. E essa experiência durou, salvo engano, até 2012, 2013, salvo engano, e não se manteve depois. É muito difícil, na atual realidade, na rede federal, manter uma sessão sindical diretamente vinculada ao Sinacef se ela estiver circunscrita apenas àquele campus, apenas ao campus. Então, me parece que é uma oportunidade, não é? Para que todos todas que estão vivenciando aí essa mobilização dos comandos, reavalie a possibilidade de retomada da sessão sindical, que se organiza diretamente em relação ao Sinacef, mas há alternativa que nos parece bastante desejável, pelo menos do ponto de vista nosso, não é? Da entidade, não é? Da possibilidade da construção da sessão sindical de base, né? Com assistência e a experiência já aqui, né? A experiência já acumulada, né? Hoje nós já temos essa experiência em cidade, em Goiânia Oeste, Campos Belos, uma experiência muito rica em Campos Belos, né? Já na divisa ali de Bahia, não é? De Tocantins, não é? Também em Sete. E nós estamos sempre à disposição, não é? Para poder também dar continuidade a essa discussão, a esse debate em outras oportunidades. Veiga. Professor Constantino tem fazer uso da palavra, então podemos considerar encerrada a nossa atividade de hoje. Agradeço a todos presentes, agradeço a todos que nos acompanharam pelo YouTube. Uma boa tarde a todos.